Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos aqui juntos para mais uma aula de português. Isso mesmo! Bem, e nesta videoaula nós vamos conhecer algumas regras sobre a crase. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos lá! Primeira coisa que a gente precisa saber é a seguinte, que a crase não é o acento. Na verdade, a crase trata-se da junção, da fusão de um A preposição, geralmente com um A artigo. Cuidado, eu disse geralmente. Por quê? Porque pode acontecer deste A preposição se unir a um A que está num pronome demonstrativo, como aquele, ou ainda com um A que está na expressão que funciona como pronome demonstrativo, a qual, ou ainda com um A pronome demonstrativo a. A dica é a seguinte, o A com o acento indicativo de crase será aquele que funde, que junta os sons as. Entendeu? Olhe na tela. O primeiro caso, então, é a fusão dessas vogais idênticas de um A preposição, que vai ser regido, né? Seja por um nome, seja por um verbo. Aí você dá uma olhada lá na aula de regência verbal. E que vai ser somado a um A artigo. Esse A artigo, ele estaria precedendo quem? Uma palavra, de maneira geral, no feminino. O resultado disso será esse A com o acento grave, que é o nome do acento indicativo de crase. Exemplo. É impossível resistir à lasanha da vovó. Olha que legal. Aí, ó. É impossível resistir à lasanha da vovó. Esse A que está aí na tela está com crase. Por quê? Porque quem resiste, ou quem nunca resiste, nesse caso, que é impossível, né? Quem nunca resiste a alguma coisa. Então, tem um A pedido pelo resistir. Lasanha é uma palavra, um substantivo, que está no feminino. Pode vir precedido do artigo a. A mais A, parece matemática, né? Deu A com acento grave. Não é só isso. Atenção, hein? Quando uma preposição se juntar com um A pronome demonstrativo, olha o exemplo. Nós nos referimos a que foi 01 do concurso, quer dizer, a que foi primeira, né, colocada aí no concurso. Ou ainda, sempre procuro fazer alusão às lições do Bechara, grande gramático da língua portuguesa. Nesses dois exemplos, quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Esse A que está aqui junto do que, na verdade, ele é um A que faz parte desse pronome demonstrativo. Juntei esses dois As, formei um A com acento indicador de crase, com acento grave. Marquei essa fusão por meio do acento. Lembrando que a preposição vai vir sempre antes do pronome relativo. Isso é uma regra, ok? Se não lembrar o que é pronome demonstrativo, volta lá na aula sobre pronomes. Outro exemplo aí que a gente tem na tela é o do A preposição, mais o A, aquele, aquela, aquilo, que são pronomes demonstrativos que vão formar todos esses, aquele, aquela, aquilo e variantes, com um acento diferentezinho. Exemplos. A bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Quem é nociva
a alguma coisa, eu tenho aqui esse a preposição. Aqueles. Um a com o a do aqueles se juntou, se fundiu e formou o que a gente chama de crase. Segundo exemplo, procurou explicar-se aquela comissão. Quem se explica a alguma coisa, ou a alguém, no caso, melhor, né? E a preposição mais a de aquela se fundiram, formou a crase. Terceira regra só de pronome, hein? A, preposição, e o a com o relativo, em a qual e suas variantes. Todas as alunas às quais me dirigi eram capazes. Perceba que quem se dirige a alguém. Aí você pode dizer, ué, mas se quem se dirige a alguém, por que está às quais com um acento indicador de crase? Porque esse a ele vem aparecer aqui antes do pronome relativo. A partir de agora nós vamos trabalhar os casos obrigatórios. Vamos ver alguns casos em que sempre deve haver o uso da crase. Olhe na tela. Em locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas com um núcleo feminino. Exemplo. Um policial à paisana. Cheguei às 5 horas. À medida que estudo, Einstein estava à frente de seu tempo. Então há locuções, inclusive, que são cristalizadas ali com a crase. Por exemplo, à noite. Locução prepositiva implícita, a moda de, a maneira de. Exemplo, ontem juntei um bacalhau a Gomes Sá. Porque seria a moda de, ou a maneira de Gomes de Sá. Hoje eu comerei um filé a Osvaldo Aranha. Quer dizer, é que seria, na verdade, o filé a moda de, a maneira de Osvaldo Aranha. Cuidado! Atenção! Tem gente que vai ficar assustada agora, hein? Bife a cavalo, não tem crase. Frango à milanesa, não tem crase. Por quê? Vejam, pessoal, nesses casos, bife a cavalo, quer dizer, o bife está à moda do cavalo, quer dizer que o cavalo, então, ele fez o bife, a maneira do cavalo fazer o bife? Não. Frango à milanesa, quer dizer, a milanesa estava lá fazendo frango e aí o frango é a moda dela, é a maneira como ela fazia? Também não. Então, esses dois casos também são por essa justificativa que não recebem crase. Casos facultativos. Bem, agora nós vamos ver que facultativo é uma palavra que indica escolha. Ou seja, eu vou escolher se eu uso ou não. Qual é o melhor? Tanto faz. Você escolhe. A decisão é sua. Olhe na tela. Antes de pronomes possessivos, adjetivos femininos. Exemplo, enviamos cartas a nossa filha que está no Canadá. Veja que tanto faz o a com ou sem acento grave. Segundo exemplo, depois de considerada locução prepositiva até a. Então, olha só. Vá até a geladeira. Ou vá até a geladeira. Perceba que no fundo eu digo o mesmo, né? Mas se eu considerar que esse até, desse segundo exemplo aqui, esse até, ele tem dentro dele um até a, se eu considerar isso, eu tenho que colocar a crase. Mas se eu não considerar, tudo bem, então eu não coloco. Um terceiro exemplo é antes de nomes próprios femininos. Por exemplo, a Juliana tem conseguido manter-me fiel. Percebam que antes de nomes próprios femininos, a crase é facultativa porque há gramáticos, inclusive, que
não consideram correto o uso do artigo feminino na frente do substantivo próprio. No entanto, há uma consideração quando esse uso tem um certo valor afetivo. Vamos observar agora o uso do de e as, um uso de correlação. Olha o exemplo. A loja funciona de segunda a quinta, de 8 às 18. Isso aqui está errado. Por quê? Porque, na verdade, se a loja funciona de, eu não usei artigo, né? Lembra que de mais a é que é o da. Se eu usar só de, eu não usei o artigo. Se eu não usar o artigo, eu não posso fazer a correlação. Qual é o adequado? Qual é o correto? A loja funciona da segunda à quinta, das 8 às 18. 2. Não há crase antes da palavra casa, exceto se ela vier especificada por um adjetivo, uma locução adjetiva ou uma oração adjetiva. Olha o exemplo aí. Fui à casa resolver um problema. Certinho, não tem especificação. Fui à casa dela. Aqui, ó. Crase. O bom filho, a casa torna. Não tem especificação. Certinho. A casa dos pais. Crase. Não há crase antes da palavra terra em oposição a bordo no contexto frasal, e se estiver especificada, há crase sempre. Olha só, os marinheiros retornaram à terra, acabou, não tem crase. Os marinheiros retornaram à terra natal, olha a especificação, crase. O amor à terra, terra aqui, é o planeta, né? Deve imperar, pois é nosso lar. Antes de topônimos, né, que são nomes de lugar, que aceitam artigo. Fui à Bahia. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. E aí, a dica é a seguinte. Quem vai a e volta da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Então, a partir disso, a gente pode responder, olha lá. Vou à Bahia. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Crase. Fui a Ipanema, voltei de Ipanema. Sem crase. Agora, quando houver essa especificação, olha lá. Fui a linda Ipanema, aí a crase. Por fim, vale destacar que a crase também pode evitar uma ambiguidade. Olha lá. Eu lavei a mão. Eu lavei a mão quer dizer que eu higienizei minhas mãos. No entanto, quando eu digo eu lavei a mão com a crase, isso quer dizer que eu usei as minhas mãos para lavar. Quando eu digo chegou a noite, quer dizer quem chegou? A noite, sujeito. Agora, já quando eu digo chegou à noite, quer dizer que foi o momento que eu cheguei, né? Adjunto adverbial de tempo. Bem, pessoal, eu sei que são muitas regras, eu sei que são muitos detalhes, no entanto, a perfeição mora nos detalhes, ok? Com isso, terminamos a nossa videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e tchau!